Invisible Woman, Human Torch, I love you, Johnny! and The Thing. Hey, what time is it? Say the thing. That's not really something I say. It's clobbering time. That's just in the cartoon. Never late for Sunday dinner. Let's eat. Hey, what time is it? It's dinner time. Get inside. I herald his beginning. I herald your end. I herald Galactus. What is that? Get us out of here, Ben! Hold on! Are we safe? I don't know. The clock is ticking. We are going to find a solution. We are going to make it right. You don't want to just crush him? Not like that. The four of us will face the danger. We will protect you. Family. It's about connecting to something bigger than yourself. We'll face it together. As a family. What time is it, Ben? No. What time is it, Ben? No, Johnny. Say it! I don't wanna! Say it! Boa noite, amontoado! Fizemos uma pesquisa e venceram, o Quarteto Fantástico venceu. E hoje vamos a falar de uma vida com propósito baseado nesse filme. O desejo do nosso coração é que você possa ver uma marca do discipulado, do propósito do discipulado na vida de Amontoado. Então hoje vamos aprender 4 coisas importantes sobre o discipulado. Quantas coisas? 4. Eu vou precisar muito da alegria de Amontoado, do engajamento do Amontoado, da gritaria de Amontoado, porque hoje vai ser realmente extraordinário. Gente, todos aqui têm que estar com a certeza, têm que ter a certeza de que vou dar spoiler desse filme. Quem não assistiu vai levar muito spoiler o dia de hoje. Tá? Mas esse é um filme, gente, que tem muitas versões que foram feitas em diversas épocas, em diversos anos. E essas versões chegaram até nós para a nova versão que temos agora. Vicky, pode me ajudar aqui com o clicker, que acho que não está conectado lá? Essas versões foram totalmente diferentes. Primeiro, apareceu uma versão em 1994 que não saiu no cinema e foi horrível. Uma versão feia, mas feia pra caramba. É bem feia mesmo. Vicky, tenta ver se o clicker funciona, por favor. Tenta mexer lá. Eu vou mexer aqui até que dê, tá? Não, fica, vai para trás de novo. Obrigado, deixa aí, eu vou tentar mexer aqui, tenta ver lá. Então, gente, realmente foi uma versão feia. Aí chegou a versão de 2005 e 2007. Uma versão muito legal. Eu gostei muito dessa versão do filme. Uma versão realmente extraordinária. Teve 2 edições, bem feita, bem legal. Eu acho que cumpriu as expectativas, honrava o Quarteto Fantástico. E aí apareceu outra versão horrível também, muito mais feia, que é a versão do 2015. A versão de 2015 todo mundo quer esquecer. Definitivamente todo mundo quer esquecer essa versão. Não foi uma versão legal. É um filme que eu poderia falar para vocês, não assista porque não vale a pena, tá?
E aí, gente, chegou a nova versão. A versão que a gente está assistindo agora. A versão do Quarteto Fantástico. Vamos ver que se funciona. Deixa eu ver. Não dá. O Quarteto Fantástico. Essa nova versão que eu, sinceramente, gostei e muito dessa versão. Quem gostaram dessa nova versão aqui? Levanta a mão. Tá, os que não levantaram a mão não assistiram. Porque é uma versão muito boa. Eu recomendo muito que você assista. Eu acho que já deve estar em streaming. Eu recomendo que você assista com seus pais. É um filme para a família toda. É um filme verdadeiramente extraordinário, muito bom. E que tem a ver com coisas realmente extraordinárias, tá? Eu recomendo muito. Mas a essência desse filme é isso ali. A família. Por quê? Porque a essência. Os outros filmes não deram tão certo nessas versões anteriores, porque o foco do desenho dos quadrinhos é muito a família. E o Quarteto Fantástico, ele funciona porque ele se foca na unidade que eles têm. Eles 4 têm. Eles não são simplesmente super-heróis com poderes. Eles são uma família mesmo. Uma família que está unida, que está junta. E acho que essa narrativa, esse voltar às origens dos quadrinhos, fez que tivesse tanto sucesso o filme de agora. Porque se focaram naquilo no qual eles são realmente extraordinários, que é o foco na família. A essência pela qual a narrativa do Quarteto Fantástico funciona é porque o foco real de tudo o que eles fazem é se proteger, cuidar e ajudar uns aos outros. Fala comigo, uns aos outros. Fala comigo, uns aos outros. E reguardem no livro que a gente está lendo, de Uma Vida com Propósito, ele fala o seguinte: você foi formado para fazer parte da família de Deus. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Quando depositamos nossa fé em Cristo, Deus torna-se nosso Pai. Olha só, quando você deposita sua fé em Cristo, quando você entrega sua vida para Deus, automaticamente Deus se transforma num Pai para você. E se Deus é nosso Pai, os outros cristãos tornam-se nossos irmãos e irmãs. E a igreja torna-se nossa família espiritual. A família de Deus inclui todos os fiéis do passado, do presente e do futuro. Você já percebeu isso? Você já percebe que a gente é irmão de Paulo, de Pedro, de toda essa galera, de Moisés, de Arão, que a gente é irmão deles, que somos parte da mesma família, porque você foi formado para fazer parte da família de Deus. Mas você não foi chamado simplesmente para crer. Você foi chamado para pertencer. Você não foi chamado simplesmente para crer em Cristo. Você foi chamado para pertencer a uma família. Quando Cláudio e eu chegamos da Venezuela aqui, a gente procurou uma igreja bem rápido. Definitivamente, quando a gente entrou aqui na Montserrat, foi amor à primeira vista. A gente amou estar aqui na Montserrat. Mas nós precisávamos uma igreja que tivesse 3 coisas. Quantas coisas? A primeira, que tivesse uma pregação bíblica. Para nós era muito importante que a pregação fosse 100% bíblica. Em segundo lugar, nós queríamos ver homens e mulheres de Deus. Nós queríamos que essa igreja, além de uma pregação bíblica, também tivesse homens e mulheres tementes de Deus. Uma liderança temente de Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E a terceira coisa que a gente queria numa igreja era células. Nós queríamos ter uma família mais perto, porque a gente estava longe da nossa família lá na Venezuela. Portanto, precisávamos muito da nossa família espiritual,
Porque nós não fomos chamados simplesmente para crer, nós fomos chamados também para pertencer a uma família espiritual. Quando Cristo entra no teu coração, automaticamente, quando você declara com sua boca e no seu coração que Jesus Cristo é o seu Senhor, automaticamente você começa a fazer parte da família de Deus. No coração do ser humano, qualquer narrativa, qualquer desenho e qualquer filme que tenha a ver com família, toca no profundo daquilo que Cristo quis criar com sua igreja, uma família. Por isso é que eu acredito que esse filme cativou muito a imaginação, o coração das pessoas. Porque ele refletia valores profundos da família. Em Efésios capítulo 2, versículo 19, olha o que vai falar. Agora vocês são membros da própria família de Deus, cidadãos do país de Deus, e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Você tem uma casa espiritual, uma casa extraordinária, uma casa que vai além deste mundo. A Bíblia fala que Deus está preparando habitação lá no céu para você e para mim. Para você e para mim. Pode ir para o seguinte, Vicky, por favor. Você vai ver uma coisa realmente intencional aqui. Tem uma palavra que eu gostaria que fosse uma marca de Amontoado. No Amontoado não é um ministério perfeito. Não é. Por quê? Porque aqui está proibida a entrada de pessoas perfeitas. Então, Amontoado não é um ministério perfeito. Porque adolescente não é perfeito. Adolescente é um ciclo, uma multidão de possibilidades acontecendo na vida de uma pessoa. A adolescência para nós é uma janela através da qual se pode enxergar a vida. A juventude é uma porta que se abre, mas a adolescência é como uma janela de uma casa. O adolescente está dentro, mas ele vê o que está fora. E os desafios de um adolescente são muito grandes. Mas para a glória de Deus, aqui no Amontoado temos marcas muito legais. Muito legais. Marcas de Deus na vida de Amontoado que foram construídas intencionalmente para criar uma cultura e um ambiente que se chama Amontoado. Não é perfeito. Essa é uma coisa que eu falo muito para os pais. Muito para os pais. Quando um pai chega novo e ele traz o adolescente, traz seu filho, a primeira coisa que ele me fala é: eu gostaria que meu filho se enturmasse. Eu quero que me ajude a enturmar o meu filho. E eu falo para o pai: vai ser muito importante você vir, você conhecer um amontoado, você enxergar um amontoado, você ver como ele funciona e deixar que seu filho, de a pouco, vai se integrando. Tem adolescente que se integra assim. Tem adolescente que é um pouco mais devagar. Muito mais devagar. Tem adolescente que está louco. Tem adolescente que é um sonhador. Tem adolescente que é tudo na razão. Tem adolescente que é tudo no coração. Tem adolescente que realmente é um criativo. Tem adolescente que é mais tranquilo. Todos são bem-vindos no Amontoado e na família de Deus. Se integrar leva tempo. Mas a gente também fala para seus pais: pais, nós vamos a fazer de tudo para que dê certo. De tudo. De tudo. A única coisa que a gente não vai fazer é tua parte, pai. A tua parte a gente não vai fazer. Porque o Senhor nos chamou a liderar teus filhos, a pastorear teus filhos, a fazer de Amontoado um lugar para teus filhos. Mas o Senhor não nos chamou para ocupar o teu lugar e a tua responsabilidade. Uma das marcas mais bonitas de Amontoado é que cada vez que a gente adota uma música, a gente vive essa música com alegria, com pulo, com brinca, van de aqui para lá, de aqui para lá.
Quando a gente ama uma música daquela lenta, a gente levanta as mãos, se entrega no Senhor, se ajoelha no Senhor, se ajoelha na presença. Nós temos nossos próprios jeitos de falar. Levanta a mão, Amontoado. Tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, pelo tempo que me resta, temos nossos próprios códigos, nosso próprio estilo. Pecado confessado é pecado perdoado. Não faça pescaria no mar do esquecimento de Deus. Tudo começa na liderança, de dentro para fora. São valores que vão se semeando. Mas eu gostaria, Amontoado, e hoje vai ser um dia muito importante, porque vamos a começar a construir um traço lindo na vida de Amontoado. E esse traço lindo tem a ver com essa palavra, mutualidade. Fala comigo, mutualidade. Mas sem gritar. Vamos de novo, mutualidade. Mutualidade tem a ver com uns aos outros. As expressões uns aos outros ou um dos outros são usadas mais de 50 vezes. Quantas vezes? Mais de 50 vezes no Novo Testamento, Amontoado. Recebemos a ordem para amar uns. Vamos lá. Orar uns pelos outros. Incentivar uns. Amonestar uns, saudar uns, servir uns, ensinar uns, aceitar uns, honrar uns, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns, submeter-se sermos dedicados uns, e além de muitas outras mutualidades que a Bíblia fala. Isso é ser membro. Desde o ponto de vista bíblico, a mutualidade, orar um pelos outros, levar as cargas um dos outros, abraçar uns aos outros. Essas são as responsabilidades familiares. Quando você faz parte da família de Deus, a mutualidade é necessária. O que Deus espera de que você cumpra na sua igreja, no seu ministério. Você tem agido dessa forma? Você tem olhado uma necessidade no seu irmão e tem ministrado uns aos outros? Porque eu gostaria que isso seja uma marca de aqui para frente da Amontoado. Não significa que ela não exista. Significa que agora vamos a ser mais intencionais. Porque se somos família, a mutualidade, o traço da mutualidade, a marca da mutualidade, o valor da mutualidade, o princípio da mutualidade, tem que ser uma das características mais bonitas de Amontoado. E construir uma identidade, um valor e um princípio leva tempo. Leva tempo. Por que a expressão uns aos outros? Por quê? Porque você e eu, Amontoado, precisamos crescer com intencionalidade. Você e eu precisamos crescer com intencionalidade. Eu vou pedir que você procure o livro de Lucas, o capítulo 13. E vamos a ler do versículo 18 ao versículo 19. Procura na tua Bíblia, no teu celular, Lucas capítulo 13, versículo 18 ao 19. O livro de Lucas é um livro muito especial. Lucas era médico e Lucas usa muitos detalhes na hora de escrever o seu evangelho. Quando você quer ter detalhes específicos da vida de Jesus, Lucas é um bom evangelho para começar. Amém, Amontoado? Vamos lá? Então, Jesus disse: com que se parece o reino de Deus? Com que posso compará-lo? É como uma semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna uma árvore. Que coisa mais bonita, né?
É uma semente que alguém plantou numa horta e se torna uma árvore. E os pássaros fazem ninhos em seus galhos. Vamos orar? Eu vou pedir que você possa fechar seus olhos aí onde você está. Eu vou pedir que você faça uma oração primeiro você. Para que Deus fale com você através dessa palavra. Vamos orar? Pai, nós entramos na Tua presença mais uma vez para Te pedir que Tu possas falar conosco. Que Teu Espírito Santo possa ministrar crescimento na nossa vida. Senhor, nós nos consagramos na Tua presença para que o Senhor possa fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Para que Teu Espírito gere santidade no nosso meio. E para que o Senhor nos faça crescer. Em nome de Jesus, e amontoado fala... Amém. Vi que te enviou o PowerPoint lá na frente. Está no teu celular. Fala comigo, discipulado. Discipulado é crescer e ser mais parecido com Cristo. Você vai ver uma expressão muito usada, quando eu acho que utiliza muito aqui no Brasil, quando uma criança se parece muito a seu pai. Qual é a expressão que se usa? Tal pai? Tal pai? Gente, quando vocês veem o Tiago, que é meu filho, vocês vão perceber que ele é meu filho mesmo. Ele é muito parecido comigo. Tem fotos minhas de criança, e vocês colocam a foto minha de criança na idade que Tiago está, e a gente é muito parecido, muito parecido. O discipulado, dentro do contexto que estamos falando, que é o contexto dos 40 dias com propósito, o discipulado tem a ver com se parecer, ficar mais parecido com Cristo. Refletir a imagem de Deus. O termo que se utiliza na teologia para isso é imago Dei. Imago Dei significa estar olho no olho de Deus, face a face com Deus. E quando Deus olha para nós, Ele fala para nós: você se parece comigo. Você é parecido com Cristo. Raul, como posso ficar parecido com Deus? Como posso crescer para ficar parecido com Deus? Existe um processo, fala comigo, processo. E esse processo se chama santificação. Santificação. Santificação é o processo que forja o caráter de Deus em mim. Eu sei que essa palavra você conhece muito bem, ou você tem ouvido falar muito de santificação. Mas santificação é um processo através do qual você fica cada vez mais parecido com Cristo. O que significa isso? Quando Cristo entra no teu coração, automaticamente o Espírito Santo entra na tua vida. E o processo de santificação acontece nesse momento como um ato. Só que você ainda está neste mundo. Seria muito legal que a gente acreditasse em Deus e automaticamente a gente virasse santo para sempre. Só que você está neste mundo e você ainda está num corpo que está em pecado. Portanto, santificação é um processo também. Não é só um ato que acontece quando você se converte. É um processo que vai dia após dia tornando você cada vez mais parecido com Cristo. Cada vez mais parecido com seu Pai. O oposto também é verdade. Quando você não está nesse processo de santificação, você cada vez mais fica menos parecido com Cristo. A santificação é uma marca importante do adolescente de Amontoado. Eu sei que tua vida não é fácil. Eu sei que os desafios que tem na tua casa não são fáceis. Mas eu acredito em um Deus que quer santificar tua vida todos os dias. Todos os dias, para que cada vez mais fiques mais parecido com Deus. Tu sabe uma coisa que dá autoridade
para um adolescente e para uma adolescente? Sabe uma coisa que dá autoridade? A sua santidade. A santidade te dá uma autoridade independentemente da idade que você tenha. E eu já vi adolescente envergonhando o adulto por sua santidade, por seu esforço, por sua intenção de ficar cada vez mais parecido com Cristo. E eu também já vi adolescente envergonhado por não ter uma vida de santidade. A santidade é uma marca que reflete quem é teu pai e a quem você se parece. Quando você faz parte da família de Deus, amontoado, santidade é algo importante. É algo muito importante. Olha o que vai falar o versículo ali. Vamos ao seguinte. Olha o que vai. Então, vamos lá. Então. Pode ir para o seguinte, Vicky. Então, Jesus disse: com que se parece o reino de Deus? Com que eu posso compará-lo? Como podemos explicar algo que não vimos? Como podemos explicar algo que é infinito, que é eterno, que é poderoso, que vai além da nossa imaginação? Como podemos explicar com nossas palavras, que são limitadas, algo totalmente ilimitado, eterno e transformador, como o reino de Deus? Como? Como podemos explicar algo inexplicável? Se você tivesse que explicar o reino de Deus para uma pessoa, como você explicaria esse reino? Como você explicaria o céu? Algo totalmente que está fora do nosso controle, da nossa imaginação e da nossa projeção humana. Algo que vai além de nós. Algo que é totalmente eterno. Como podemos explicar o reino de Deus? Jesus vai explicar esse reino. E ele vai usar uma parábola. Fala comigo, parábola. Parábola. E ele vai explicar uma parábola, e a figura que ele vai usar dessa parábola é a figura de uma semente. Olha só o que vai explicar no seguinte versículo. Pode ir, Vicky. É como uma semente. O reino de Deus é como uma semente de mostarda que alguém plantou numa horta. E ela cresce e se torna uma árvore. Uma das coisas que eu percebo quando Jesus tenta explicar algo complicado é que o reino de Deus, que é algo realmente complicado de explicar, Jesus transforma esse reino em algo compreensível. Jesus transforma esse reino em algo familiar, em algo que eu posso explicar. E esse reino vai ser comparado com uma semente. Fala comigo, semente. Essa semente vai ser plantada numa horta. Essa semente vai crescer. Algo pequeno vai crescer. Então aqui vem a primeira coisa que eu quero que você saiba hoje. Número 1, fala comigo, número 1. O crescimento no reino de Deus está nas coisas pequenas. O crescimento no reino de Deus está nas coisas pequenas. Normalmente associamos o reino de Deus com algo extraordinário, maravilhoso, incrível, sobrenatural, transformador e eterno. E isso é verdade. Mas Jesus utiliza uma parábola para nos explicar algo poderoso. Esse reino está nas coisas pequenas. Crescer nesse reino está nas coisas pequenas. Eu estava lendo um livro que se chama Hábitos Atômicos. Fala comigo, Hábitos Atômicos. E o autor desse livro, ele vai falar o seguinte: você quer mudar sua vida? Você quer transformar sua vida? Você quer ver mudanças doadoras na sua vida?
começa com coisas pequenas. Começa com coisas pequenas, com hábitos atômicos, pequeninos, simples, básicos, mas ao mesmo tempo profundos. A soma de muitos hábitos atômicos geram transformações totalmente profundas. Eu li esse livro e apliquei esse livro à minha própria vida. Eu não sei se vocês se lembram, mas há 1 ano e 8 meses eu parecia um porquinho. Estava bem gordinho. Eu cheguei a pesar 90 quilos. Bem gordinho. E aí eu tive um encontro com Jesus. E vocês já sabem essa história com Cristo. E o Senhor me falou: você vai morrer de uma doença que se chama sedentarismo. Imagina que você tem um encontro com Deus e Deus te fala: você vai morrer daqui a pouco. E Ele te dá o nome dessa doença: sedentarismo. A busca de prazer a curto prazo ao longo da vida. No meu caso era comida. O sedentarismo aplica para muitas áreas da vida. Se sedentarismo é a busca de prazer a curto prazo ao longo da vida, pornografia é sedentarismo. Masturbação é sedentarismo. Perder o tempo no celular é sedentarismo. Não obedecer teus pais é sedentarismo. Fazer só aquilo que você ama e gosta e curte e não fazer aquilo que também precisa ser feito é sedentarismo. O crescimento está nas pequenas coisas da vida. O crescimento do reino de Deus está nas pequenas coisas da vida. Nesse livro, Hábitos Atômicos, ele fala o seguinte: cria sistemas para te ajudar a mudar. O que são sistemas? Você precisa de muitos hábitos pequeninos que, somados, geram transformações profundas. Mas você também precisa de pessoas para te ajudar a sustentar esses hábitos. Normalmente, o ser humano gosta de mudar sozinho. Gosta de crescer sozinho. Gosta de fazer tudo sozinho. E adolescente gosta. Não é assim? Você não gosta de fazer coisas sozinho? Mas você se lembra da palavra mutualidade? Você precisa de outros para crescer. Até nas pequenas coisas da vida. Você tem amigos aqui no Amontoado. Você precisa desses amigos para crescer. Se você está chegando aqui no Amontoado, é sua primeira reunião, sua segunda reunião de Amontoado, já está pela terceira celebração, você está novo no Amontoado, saiba que se você quer e você abre a porta, você vai ter pessoas aqui para te ajudar a crescer nas pequenas coisas. Então, o crescimento no reino de Deus está nas pequenas coisas. Número 2, o crescimento no reino de Deus está nas coisas familiares. O crescimento não é algo desconhecido, é algo familiar, é algo fácil de aplicar, é algo que você pode gerar. Por isso que Jesus ele vai comparar algo tão sobrenatural como o reino com algo tão simples como uma semente. Eu sei o que é uma semente. Ele vai comparar isso com uma árvore. Eu sei o que é uma árvore. Então, o reino de Deus é familiar, é conhecido, é fácil de explicar quando Jesus é aquele que explica. Nós crescemos nas pequenas coisas, mas também nós crescemos nas coisas familiares. Você faz parte de uma família. Tem coisas na vida de um adolescente que faz ele crescer. Tem ou não tem? Sabe coisa que faz crescer um adolescente? Lavar a louça. Lavar a louça te faz crescer. E muito. Por quê? Por que te faz crescer? A grande maioria das minhas pregações, eu vou armando enquanto lavo a louça na minha casa. Eu vou pensando, não estou mentindo, gente.
eu começo a lavar a louça, coloco um pouquinho de música e começo a lavar a louça. Tem duas coisas que eu acho legal, cozinhar e lavar louça. E começo a lavar louça. E aí começo a pensar em vocês. Começo a imaginar como transformar uma palavra que Deus me deu em algo legal para vocês. Por quê? Porque o reino de Deus está nas coisas familiares. Arrumar o quarto te faz crescer. Por quê? Porque o reino de Deus está nas coisas familiares. Estudar para uma prova te faz crescer. Porque o reino de Deus está nas coisas familiares. É nas pequenas coisas e nas coisas familiares que você cresce. Isso, gente, também é discipulado. Número 3. Precisamos de outros para crescer e forjar nosso caráter. Precisamos de outros para crescer e forjar nosso caráter. Como posso ficar mais parecido com Cristo? Forjando seu caráter. Como se forja o caráter? Através da santificação. Por que eu preciso me santificar? Para ficar mais parecido com Cristo. Por que preciso ficar mais parecido com Cristo? Porque só assim posso refletir a sua glória aqui na terra. O crescimento está nas pequenas coisas, nas coisas familiares, mas precisamos dos outros para forjar nosso caráter. Por que eu estou falando isso? Vamos primeiro com as gurias. Gurias, a fofoca não faz parte da vida de um amontoado. Não faz parte, não. Não faz parte, não. A minha esposa Cláudia, ela tem uma pregação respeito à fofoca. Uma pregação muito bonita. Uma pregação muito especial. A primeira fofoca registrada na história, sabe qual foi? A primeira vez que apareceu fofoca na Bíblia, sabe qual foi? Uma serpente falando para Eva. Quase. A serpente falou uma mentira, falou uma meia verdade, fofocou. Gurias, uns aos outros, forjar o caráter não é falar dos outros nas costas. Talvez um pouquinho mais na frente, Cláudia vai ministrar essa pregação na vida de vocês. Guris, uns aos outros, crescer uns aos outros, forjar nosso caráter significa você fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito, mesmo isso não sendo o mais popular. Porque você está na sua escola e você faz tudo o que todo mundo está fazendo. Mas você é um discípulo de Deus. Então, meus guris, você não pode ser como os outros. Você tem que ter caráter. Um homem tem que ter caráter. Tem que ter caráter. Raul, mas tem amontoados que eles são difíceis. Pois é, com mais razão, você é aquele que pode ajudar a forjar o caráter do seu irmão. Precisamos de outros para crescer e forjar o nosso caráter. Mas eu quero que você olhe o que fala o versículo seguinte. O que fala esse versículo. Pode ir, Vicky, por favor. Olha o que vai falar. É uma semente que alguém plantou na horta. Ela cresce, se torna uma árvore e os pássaros fazem ninhos em seus galhos. Olha só. Olha a imagem maravilhosa do reino de Deus que Cristo está pintando para nós. É uma semente que foi semeada. Ela cresceu, se tornou uma árvore. E a árvore ficou tão grande. Cresceu tanto. Que os pássaros começaram a fazer seu lar nos seus galhos. Número 4. Eu falei que íamos a falar 4 coisas. O reino de Deus precisa ser habitado
pelo Espírito Santo. Esse Espírito habita em ti e habita em mim. É um Espírito poderoso, é um Espírito transformador, é um Espírito que santifica. Mas também ele se entristece quando você fica longe do seu Pai. Nós sempre temos falado aqui no Amontoado que crescer dói. E dói muito. Mas não crescer dói mais ainda. Discipulado, gente, é crescer e ser mais parecido com Cristo. Portanto, se o Espírito Santo de Deus habita em ti, você tem tudo que você precisa para se tornar mais parecido com Cristo, para se tornar mais parecida com Cristo. Você tem tudo, Amontoado. Amontoado é uma coisa linda. Você tem tudo. Não te falta nada. Você tem tudo de Deus. Está difícil? Está. O caminho do discipulado não é um caminho fácil, mas é uma marca de um homem e de uma mulher que vivem com propósito. Então hoje eu quero fazer uma pergunta para você, e uma pergunta sincera e profunda. Em que partes, olha só, em que partes da sua vida você precisa crescer? Em que parte da sua vida você precisa crescer? Eu estou seguro que Deus falou contigo hoje. Eu estou seguro que você quer crescer como uma árvore forte, firme e grande. Eu estou seguro que o Espírito Santo de Deus, meus amados adolescentes de Amontoado, tem planos profundos e poderosos para a tua vida. Eu estou seguro que você faz parte de uma família eterna. Eu estou seguro que você vai chegar muito mais longe do que você imagina. Eu estou seguro que teus sonhos, talentos e habilidades Deus pode usar para a sua glória. Eu estou seguro que se nós construímos mutualidade e santidade, nós vamos a viver uma vida com propósito a propósito. Eu estou seguro que Deus está te mostrando neste momento áreas nas quais você precisa crescer. Áreas nas quais você precisa ser mais parecido com Ele. Mas eu quero te deixar um desafio. Não é uma tarefa. Eu não deixo tarefa para meus adolescentes. Eu deixo desafios para homens e mulheres de Deus. Eu quero te deixar um desafio. Eu quero que você feche seus olhos. Que você possa ver a sua vida. Fecha teus olhos. Eu quero que você seja sincero com você mesmo. Sincera com você mesmo. E que você possa falar para Deus: Deus, me mostra onde eu preciso crescer. Me tornar um discípulo mais parecido contigo. Mais parecido contigo. Pai, eu quero crescer nas pequenas coisas da vida. Eu quero crescer mesmo. Pai, eu quero que tua santidade invada o meu coração. Pai, eu quero ficar mais parecido contigo. Eu estou seguro que Deus está te mostrando isso agora.
Agora eu quero que você abra seus olhos. Eu quero te fazer 2 desafios. Quantos desafios? O primeiro é que você consagre aqui na frente. Calma aí. Consagre aqui na frente aquilo que Deus te mostrou. Que você se levante e você possa trazer isso aqui na frente. A segunda coisa, e aqui vem a parte mais desafiante: ninguém cresce sozinho. Deus nos deu uma família para crescer. Eu gostaria que você hoje, não amanhã, hoje, quando você saia por essa porta, quando teus pais venham e te chamem, eu gostaria que você entre no seu carro, no seu Uber, que você chegue na sua casa. E eu gostaria de te desafiar a que você fale com seus pais essas áreas que Cristo te mostrou, onde você precisa crescer como discípulo de Deus. E eu gostaria que você abrisse isso para eles e você fale para seus pais: me ajuda a crescer. Pai, eu quero crescer. Mas fale de verdade. É um desafio. Eu sei que não é fácil. Mas abre teu coração para teu pai e para teus pais. Você está disposto? Você está disposta? Se você está disposto a aceitar esse desafio, vem aqui na frente e vamos a consagrar juntos a tua decisão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amontoados. Glória a Deus. Em um espírito de oração, venha entregar tudo ao Senhor. Amém. Vamos a crescer juntos. Vamos. Vamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Fica pertinho dos teus amigos. Fica bem pertinho. Bem pertinho. Uns aos outros. Abracem-se uns aos outros. Orem um pelos outros. Se consagrem uns aos outros. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou pedir. Amém. Eu vou pedir a liderança de amontoado que fique bem perto. Bem perto. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Jesus Cristo, quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há outro, só Jesus Cristo. Vejo o Cordeiro de Deus. Amém. Que era e há de vir, sobre o trono eterno está. Santo, Santo, sem pecado se entregou, nos mostrou o amor do Pai. Cristo aqui desceu do céu. Santo, Santo, veja o Cordeiro de Deus, que era
orar por você. Eu vou orar por sua decisão. Eu vou orar por sua consagração. Eu quero te ver crescendo amontoado. Eu quero te ver crescendo em espírito, em pensamento, em obra e em verdade, sem pecado, sem pecado. Então eu vou orar por você. Teus irmãos vão orar por ti, uns pelos outros. E quando eu termine de orar, eu gostaria que você ficasse em pé para adorar juntos o nosso Senhor. Amém? Pai, aqui estão teus adolescentes, homens e mulheres de Deus com um propósito eterno. Espírito Santo de Deus, que tu possas santificar, consagrar, ministrar a vida deles. Que eles não se percam, que eles fiquem perto de ti, que a semente da tua palavra possa chegar profundamente no coração deles, que seja um solo preparado pelo teu Espírito Santo para gerar fruto eterno, para gerar crescimento. Senhor, eu amo os nossos adolescentes, mas eu peço que teu Espírito Santo dê uma doble porção de santidade, de poder, de crescimento, de sonhos, Pai, profeticamente, que eles se levantem no teu poder, que sejam homens e mulheres de Deus conforme o teu coração, que a eternidade invada a sua vida, que esse anseio pela eternidade nunca se perca, que eles sejam homens e mulheres que te amem, Pai, que eles possam crescer na sua casa. Eu oro pelos seus pais. Eu oro pelos pais de cada um dos adolescentes. Senhor, se tu visitando eles na sua casa, que eles sejam um exemplo de verdade para seus filhos, que eles possam refletir a tua glória na sua mesa, na sua fala. Espírito Santo de Deus, aqui estão representadas famílias da tua igreja. Pai, faz-nos crescer, faz crescer amontoado para a tua glória. Que a gente possa orar uns pelos outros, amar uns aos outros, sustentar uns aos outros e adorar uns com os outros. Em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir que você fique em pé, que você abrace seu irmão e você comece a louvar a Deus. Você comece a consagrar com seu irmão a sua decisão. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Levanta tua voz amontoado, abraça teu irmão, levanta teus braços, abençoa a vida dele. Louva, Senhor, com todas as tuas forças, com todo o teu poder e com todo o teu coração. Amém. Amém. Levanta tuas mãos amontoado. Amém. Amém. Não há outro. Só Cristo. Só nosso Deus. Só Ele te pode fazer crescer. Só Deus pode semear sementes